Olá, eu sou Elbio Brinhal e esse é o meu canal Dicas de Ajuda ao Administrador. Hoje trago aqui mais um vídeo para o nosso canal. Vamos lá então. Só um minutinho, minha apresentação, né? Para quem não me conhece, como eu disse, sou Elbio Brinhal. E aqui estão todos os meus dados, a minha apresentação para vocês, ok, gente? Muito bem. Eu ainda estou naquele tema papel dos gerentes, como eu falei que dividi em duas aulas, né? Então, essa é a aula número 2, onde nós vamos trabalhar com a definição de gerente, repetindo, que eu já fiz na primeira aula, mas é importante que se repita, né? Já que estamos falando de novo do mesmo tema. E Henry Mintzberg, Rosemary Stewart, Fred Luthans e Andrew Grove são os nossos temas de hoje, ok? Então, definição de gerente. Gerentes são os agentes ou protagonistas do processo administrativo, são os funcionários responsáveis pelo trabalho de outros funcionários, né? São aquelas pessoas responsáveis aí por monitorar, por fazer funcionar os setores nas empresas. O papel e o trabalho dos gerentes é um dos principais focos de estudo da administração. Por isso que a gente está trazendo aqui, então, mais alguns estudos de alguns outros autores a respeito dessa figura aí importantíssima, como eu disse na aula passada, se não a principal de todas, que é o gerente, né? Que está à frente aí realmente dos processos nas organizações, nas empresas, grandes, pequenas, né? É a pessoa, é a figura super importante. Então, o primeiro que a gente vai falar é sobre Henry Mintzberg e os papéis gerenciais. Ok, bem no início dos anos 70, o professor canadense, Mintzberg era um professor canadense, baseado em seus estudos de doutorado, ele questiona a ideia de Fayol de que os administradores apenas planejam, organizam, dirigem e controlam. E segundo essa sua nova visão, esses atributos fazem parte do processo administrativo. E ainda disse que os gerentes têm muitas outras responsabilidades, e não só as do PODC, que são aquelas anteriores ali, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Estudando um pequeno grupo de altos executivos, observando e anotando tudo, exaustivamente em seus diários. Então, ele fez um trabalho bem minucioso. O que fazem, ele procurou, né, saber o que eles fazem, com quem eles conversam, como eles se comunicam, quanto tempo trabalham sozinhos e as demais atividades rotineiras desses gerentes, né, que ele pesquisou. Assim, ele conseguiu definir 10 papéis para os gerentes, agrupando-os em 3 famílias. Primeira família são os papéis interpessoais, segunda são os papéis de informação e terceira são os papéis da decisão. Ok, papéis interpessoais. Figura de proa, o gerente representa uma figura de proa, líder e ligação. Depois nós temos os papéis de informação, que são monitor, disseminador e porta-voz. E terceiro, os papéis de decisão, que seriam empreendedor, controlador de distúrbios, administrador de recursos e negociador. Vamos em frente. Rosemary Stewart e as escolhas gerenciais. Esse é o nosso próximo estudado, que é a senhora Rosemary, professora inglesa, contribuiu para a definição dos papéis dos gerentes, desenvolvendo um esquema para auxiliar na compreensão da natureza genérica dos cargos gerenciais, ok? E suas diferenças, facilitando a análise de um cargo em particular e a forma como seu ocupante o desempenha. Muito útil para que gerentes possam avaliar a sua própria eficácia para a seleção, avaliação e treinamento de outros gerentes. Nesse esquema, a noção de que os cargos diferem entre si, tanto por sua natureza intrínseca, quanto pelo fato de que, ao desempenhá-los, seus ocupantes escolhem o que fazer e a maneira de como fazer. Então, vamos ver o que mais que a senhora Rosemary nos deixou. Os cargos gerenciais têm 3 dimensões. Ok, primeira, escolhas, segunda, exigências e terceira, restrições.
Na verdade, ela não diz qual o trabalho dos gerentes, mas sim como estudá-los, como estudar esse trabalho. Ela avaliou isso, o trabalho dela foi em cima disso, ok? Fazendo uma análise, estudando aí o perfil do cargo gerencial, né? Os cargos gerenciais. Então vamos lá. As exigências são as tarefas que é obrigatório fazer. Todo gerente tem que fazer. Como atingir certos padrões de desempenho, manter contatos, participar de reuniões, aquelas, né, famosas reuniões rapidinhas, reuniões com a direção, enfim. Obrigações burocráticas ou legais que têm que ser cumpridas, né? As restrições compreendem os fatores internos ou externos à organização, que limitam é, o ocupante do cargo, pode fazer, ok? Perdão, que limitam o que o ocupante do cargo pode fazer, podendo ser originadas da legislação, limitação de recursos. Então, essas limitações podem ser relacionadas com recursos, legislação, coisas que não podem ser feitas, né? Tem que ser cumpridas, e aí elas acabam restringindo instalações, às vezes as instalações não são adequadas, espaço disponível, enfim, né, relacionados às instalações, equipamentos, o ritmo de trabalho de outros setores, de repente o meu setor depende de outros, né, então isso aí acaba atrapalhando e sendo visualizado como uma restrição. Outros setores da organização e diversas outras fontes. Já as escolhas representam as atividades que o ocupante do cargo pode realizar. Contudo, não é obrigatório fazer. São as oportunidades de fazer diferente, inovar, ó, a inovação aí, relacionando-se não só ao tipo de trabalho em si, mas também com a forma como desempenhá-lo. Como exemplos, podemos citar as tarefas que o gerente decide ignorar ou delegar. Ah, isso eu não vou fazer. Ah, não, isso não precisa fazer, né? Ou eu vou delegar essa tarefa aos seus subordinados, né? Delegar aos subordinados. Habilidades que ele queira aprimorar. Então, assim, é uma escolha que ele pode fazer, né? Para aprimorar as suas habilidades. Em resumo, são as decisões que o gerente toma. Então, essas são as escolhas do gerente. Já o Fred Lufthansa e o desempenho dos gerentes nos traz que, de acordo com seu estudo, as atividades dos gerentes podem ser classificadas em 4 categorias. Então, Lufthansa nos trouxe 4 categorias. Primeira, funções gerenciais, tomar decisões, planejar e controlar. A segunda é a comunicação, trocar e processar informações. As informações aparecem na comunicação, né? Processar documentação, porque documentos também trazem comunicação, como e-mails, por exemplo, né? São documentos que nos trazem comunicação com os demais setores ou com os próprios colaboradores do meu setor. Administração de recursos humanos, motivar, resolver conflitos, colocar pessoal, treinar, todas aquelas atividades relacionadas ao setor de recursos humanos que a gente já conhece. Relacionamento, networking, então manter relações sociais, fazer política, política da boa vizinhança, interagir com pessoas de fora da organização, então sair para fora da organização, fazendo aí relacionamentos. Ele concluiu fazendo a distinção entre os gerentes de sucesso, que realizam objetivos pessoais, como avançar na carreira, e os gerentes eficazes, que realizam objetivos importantes para a organização e são bem avaliados por sua equipe. Então, nos deixou também essa definição de 2 tipos de gerentes, os de sucesso e os eficazes. Já temos agora, como último, os princípios de Andrew Grove. Então, Grove era húngaro naturalizado americano, era um cientista e um dos fundadores e presidente da Intel, eleito Homem do Ano em 1997 pela Time. Como executivo, ele definiu que todos são administradores. Para ele, todos nós somos administradores. E sua maior contribuição foi a de que há 3 ideias básicas que orientam a administração de alta performance. Então, ele deixou para a gente 3 ideias que vão nos nortear na administração de alta performance. Vamos lá. A primeira, produção. Para ele, é a palavra que define os resultados do administrador em todos os setores
onde se produz algo. Se de alta qualidade, projetos completos e que funcionem, se administra uma faculdade, produz alunos bem treinados e educados, enfim, a produção ela sempre tem que ser uma coisa boa, né, de alta qualidade, projetos competentes que funcionem, ok? Né? Alunos, se for um caso de uma faculdade, bem treinados, bem educados, que vão saber se posicionar, que vão saber alavancar suas carreiras, enfim. O segundo foi o trabalho em equipe. Os resultados do administrador são os resultados das unidades organizacionais sob sua supervisão direta ou influência. Isso é uma coisa bastante clara, bem óbvia, né? Então, esse trabalho de equipe vai alavancar ou não o sucesso do setor, né, da minha área de influência, né? Desempenho individual. Uma equipe só trabalha bem quando cada um de seus integrantes empenha-se ao máximo, influenciado pelas suas capacidades e sua motivação. Esse colaborador tem que estar capacitado e ele tem que estar motivado para poder fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Treinamento e motivação ajudam nessa tarefa. Ele conclui, né, esse terceiro item aí, dizendo que treinamento e motivação ajudam nessa tarefa. Com certeza, né? Super importante também. E era isso, gente, que eu trouxe para vocês hoje. E assim finalizamos aí o papel dos gerentes. Espero que vocês tenham gostado, que vocês nos ajudem a divulgar o canal e que estejam deixando seu like, suas sugestões para as próximas aulas. Eu fico muito grato e obrigado por ter vocês assistindo às nossas mini aulas aí. Obrigado, gente. Obrigado e até a próxima.